Noite, pessoal! Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita Nair Montes de Castro, nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe, que possamos unir os nossos corações a esse Mestre que nos ama tanto e que nos oferece tanto, pedindo em troca tão pouco, né? Como Chico Xavier dizia, Jesus não pede para que a humanidade escale o Himalaia, apenas pede que, de alguma forma, possamos nos amar, né? E amar não deveria ser tão difícil assim. Mas sabemos das complicações, das nossas dificuldades, nossas fraquezas, nosso egoísmo, nossa vaidade, sabemos de todos os nossos problemas e assim compreendemos também essa nossa grande distância com o ensinamento maior, que é esse amor universal. Mas mesmo assim, aqui estamos tentando trabalhar, burilar o nosso íntimo justamente para que a nossa caminhada não seja tão problemática. E hoje vamos continuar a leitura do livro Grilhões Partidos, psicografado por Divaldo Pereira Franco, nosso querido médium baiano, e ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Espero que todos estejam muito bem. E antes de iniciarmos a leitura do livro, dar aquela olhadinha. Já comecei hoje de óculos, porque aí eu consigo ler o nome de todas as pessoas. Marisa, ótima noite, minha querida amiga. Que Jesus abençoe você e sua família. Obrigado pela presença. Neia, tudo bom, Neia? Ótima noite para você também. Que Jesus ilumine você. Obrigado também pela presença. Abençoe esse mestre amado, toda a sua família. Carla Pimenta, Carla sempre com a gente aqui, Carla. Muito obrigado pela sua presença. Espero que você esteja gostando do livro. E a gente se encontra sábado. Elizabeth, muito obrigado pela sua presença também. Que Jesus te abençoe e que amanhã estejamos juntos no nosso celeiro de luz, no nosso estudo de Joana. Obrigado, tá? Márcia Guimarães, obrigado pela presença também, sempre aqui conosco. Que Jesus abençoe você e sua família, Márcia. Albertinho, meu irmão, muito obrigado pela presença, obrigado pelos lembretes. Às vezes eu esqueço de criar a live, o Albertinho me puxa a orelha. Leco, cadê a live? Aí, opa, esqueci. Laura, ótima noite, Laura. Jesus te abençoe. Amanhã estaremos juntos, se Deus quiser. Socorro, minha querida amiga Socorro. Obrigado pela presença também. Jesus ilumine você, que você esteja protegida pelo manto sagrado de Maria Santíssima, você e sua família. Elizabeth, ótima noite, Elizabeth. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos. Manda um beijo para Fernanda. Espero que ela esteja muito bem. Denise, ótima noite, Denise. Obrigado também pela presença. Super beijo para você. Nossa Senhora te proteja, toda a sua família, em especial sua filha, que eu gosto tanto. Silvinha, minha querida, um super beijo para você. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos. Jesus ilumine você, sua mãe, seu pai, toda a sua família. Sua casa esteja abençoada. Fernando, ótima noite, Fernando. Obrigado também pela presença, sempre conosco aqui. Que Jesus te ilumine. Sérgio, meu querido amigo Sérgio, espero que você esteja muito bem. Que Jesus te ilumine. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos. Se quiser bater um papo, estou aqui, tá, Sérgio? Maria Terezinha, ótima noite. Que Jesus abençoe você, principalmente seu neto também, que eu gosto tanto. Sala cheia hoje, hein, pessoal? Raquel Santo, ótima noite. Que Jesus ilumine você. Muito bem-vinda. Tereza, minha querida amiga Tereza, espero que você esteja muito bem, plena recuperação.
Que Jesus te ilumine, que os bons espíritos estejam agora na sua casa, fazendo aquele tratamento especial, sempre orando por você, tá, minha querida amiga? Eu acho que já podemos, então, iniciar a leitura do capítulo. Deixa eu ver qual é o nome do capítulo. Capítulo 7, Advertência e Esclarecimento. E eu gosto desses inícios porque tem essas passagens das obras básicas e esses pequenos textos introdutórios, eles fazem uma bela introdução também para que possamos compreender melhor o capítulo. Vamos lá, então. Advertência e esclarecimento. Então, a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Olha que pergunta interessante, né? Será que os espíritos têm esse poder de influenciar nas nossas mentes, né? E nas nossas atitudes? E aí o espírito responde a Kardec: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E isso é bem interessante, né? Porque às vezes a gente acha que os espíritos, quando se apresentam dentro de um fenômeno mediúnico, eles se apresentam assim de maneira muito forte, como se a gente tivesse que ouvir o espírito, tivesse que ver o espírito, mas não. A maioria das vezes eles entram de maneira bem sutil nos nossos pensamentos. E vamos imaginar quando estamos mentalmente ligados a espíritos bons, o quanto eles, de maneira assim silenciosa, quando digo silenciosa, dentro dos nossos ouvidos físicos, eles chegam no invisível, no silêncio, e entram suavemente na nossa mente, dando aqueles bons conselhos, né? Aquele pensamento de otimismo. E é isso que nós precisamos buscar, sempre a conexão com os espíritos iluminados. Porque, na maioria das vezes, nós estamos conectados com espíritos da nossa faixa de vibração, da nossa sintonia. E nem sempre esses são os melhores companheiros, né? Porque nós não somos tão bons assim. Por isso que precisamos boas leituras, né, bons pensamentos, boas ações, ouvir boas músicas, porque isso tudo faz com que o nosso pensamento vibre numa outra sintonia e a gente consiga conectar de maneira silenciosa, no invisível, com essas ideias que vão nos ajudar. E quanto mais a gente se prepara, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, quanto mais nós buscamos um caminho correto, mais eles têm material para passar da mente deles e despertar na nossa mente esses conceitos. Se nós nunca ouvimos falar de Jesus, do bem, da caridade, do perdão, olha que dificuldade que eles têm. Mas se nós o tempo inteiro estamos buscando esse tipo de sintonia, quando eles se apresentam, devagarzinho o pensamento entra em nossa mente e a gente nem percebe que nós estamos sendo influenciados por esses grandes amigos da espiritualidade. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. E aí Kardec pergunta na questão 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal, para que sofrais como eles sofrem? Isso está no capítulo 9, da parte 2ª do Livro dos Espíritos. E assim, vamos iniciar então a leitura do capítulo. A entrevista mantida pelo Coronel Santamaria com o diretor da Casa de Saúde deixara no Esculápio as vibrações da cólera mal contida. Estava tudo junto aqui, mas é cólera mal contida. Incontinente, Rosângela foi convidada à administração e compreendeu que chegava o instante decisivo para a sua fé. Será que a menina Rosângela vai ser demitida? Lembrando que semana passada ela acabou indo na casa do coronel e dizendo que achava que a filha dele estava, de alguma forma, sendo influenciada por espíritos. E o coronel ficou muito irritado e até ameaçou ela, né? E o coronel foi lá no hospital falar mal da menina. O psiquiatra não se deu a gentileza de mandá-la sentar-se. Olhando-a com rispidez, ardil de que se utilizava, a fraqueza para disfarçar a falta de valor, foi incisivo. O coronel Constâncio Santamaria acaba de deixar este gabinete.
após apresentar grave acusação ao seu comportamento. A moça estava lívida, não obstante serena. O chefe, levantando-se, enfrentou-lhe o olhar tranquilo e prosseguiu fuzilante. Como se atreve a transformar esta casa num deplorável sítio de práticas ignominiosas nigromânticas? Deve haver um engano, doutor, retrucou surpresa. Não me interrompa, revidou o colérico. Não esqueça sua função e restrinja-se a ela. Aliás, você aqui se encontra em período experimental e a sua falta é condição para despedi-la, pura e simplesmente. Solicito melhores esclarecimentos, justificou a auxiliar. A senhora é acusada de práticas de magia ao lado de uma paciente, a filha do senhor coronel. Que tem a dizer? Que a informação é falsa e a acusação, portanto, injusta. Rosângela estava socorrida pela inspiração de que se fazia credora, ante a trama nefasta da sordidez humana e da ardilosidade dos comparsas do mal desencarnados. Então a menina, desta forma, bem assim sutil, ela não estava ouvindo nada, não estava sentindo nada, mas os bons espíritos estavam influenciando no pensamento dela para ajudar nas respostas. Então deseja dizer que o coronel está mentindo? É louca? Em absoluto, não digo isto. Assevero que jamais me afeiçoei a qualquer prática desabonadora à minha dignidade, muito menos em relação a magias, que desconheço inteiramente. No entanto, é metida em espiritismo, filiada a esse círculo de loucos desnaturados. O doutor está equivocado. Sou espiritista, sim. Aliás, com imensa honra, o que é perfeitamente permitido pelas leis do país, constituindo uma admirável filosofia de vida e religião consoladora. Quanto à alegação de que o espiritismo é um círculo de loucos, desejava indagar ao senhor diretor qual a religião que professam os internados desta casa. Não me consta que a jovem Esther jamais houvesse frequentado uma casa espírita, o que talvez, se ocorresse, lhe teria evitado a tragédia em que sucumbe a pouco e pouco. Além de desequilibrada, é atrevida. Desculpe, doutor. Sou convicta da fé que esposo, e minha conduta é irrepreensível. Se os meus serviços não servem a esse nosocômio, não há por que transformá-los em problema. Porém, não me cabe silenciar diante da acusação improcedente. Confio em Deus e sei que o senhor é portador de excelentes dotes de sentimento, do caráter, da razão. Havia nobreza e coragem nas afirmações da jovem. Colhido de surpresa pela argumentação do auxiliar, o diretor administrativo sentou-se, desenovelando-se dos fluidos mefíticos que lhe obliteravam o discernimento, e asserenou-se. O Dr. Newton Silva era um homem judicioso, dedicado à direção da casa. Não se transformara no mercador da saúde. Possuía sempre um recurso para dispensar aos enfermos e descobrir uma vaga para os casos de emergência. Aplicava a psicoterapia do sorriso e do bom humor, fazendo-se amar por todos, funcionários, serviçais, colegas e enfermeiros. Naquela manhã, no entanto, atritara no lar, experimentando o singular aborrecimento que aumentara com a visita do coronel Santa Maria, sua primeira entrevista do dia. Não era assim religioso e isso exibia com orgulho. No entanto, era cortês, gentil homem. Fora vítima do cerco das entidades infelizes que se compraziam na cobrança à família do coronel e se esforçavam em Esther. Não era a primeira vez, como de fácil entendimento, estando ele em função relevante. O mesmo ocorria a outros colegas que nem sempre suportavam as constrições, sucumbindo desastrosamente. Olhou, então, a moçoila frágil à sua frente, dependente do trabalho honrado, que conseguira fazer-se estimar em pouco tempo por quantos privavam da sua companhia. Como a desculpar-se, esclareceu. O coronel proíbe-a de acercar-se da filha. Quer dar-me a sua versão do caso? Serei sucinta, esclareceu Rosângela. Afeiçoei-me a Esther desde que a vi. Aliás, dedico-me ao trabalho com carinho e sou partidária da teoria que o amor muito consegue, quando falham os outros recursos. Após observá-la demoradamente, considerando as lições do Espiritismo no capítulo das obsessões, resolvi, com permissão do Dr. Gilvan de Albuquerque, o meu benfeitor, do senhor conhecido, solicitar uma entrevista ao senhor coronel, dando-lhe minhas desvaliosas, porém honestas impressões sobre o problema psíquico da filha. Sequer não me ouviu e, pedindo-me de certo modo concluir o desejo de sugerir-lhe a terapêutica espírita, simultaneamente a quem vem sendo tentada neste respeitável frenocômio. E qual seria? Interrompeu-a algo zombeteiro. Frequência dele e da senhora
a uma sociedade espírita, ajudando a filha com orações e, a posteriori, com labores desobsessivos. E crê você realmente em orações, em labores desobsessivos? Rosnou sorrindo largamente. Sem dúvida, anuiu imperturbável. Não apenas creio, como sou testemunha dos seus resultados surpreendentes. Junto a Nevorpatas, arengou perspicaz, escarnecedor. Sugestionados, místicos? Não somente com esses, refutou o gentil, muitos dos quais nada houveram conseguido em tratamentos longos, como inócuos, porquanto a sua enfermidade não procedia exclusivamente da psique, mas do espírito, doente em si mesmo, quando não perturbado por outros espíritos, outros pacientes desenganados, portadores de diagnose depressiva, esquizofrênica, recuperaram a lucidez ante os meus olhos por serem realmente obsessos em trânsito provacional. Minha jovem, não esqueça que sou ateu e psiquiatra, arremeteu o finalista. Linda ilusão. Essa, porém, irracional, improvável. Como provar? Muito facilmente, contestou confiante, frequentando as boas casas espíritas. E as há de má qualidade? Interceptou-a. Sim, confirmou. Como os maus médicos, os incompetentes, os aventureiros, os maus servidores que estão em todo lugar, assim como as péssimas organizações que triunfam em muita parte, porquanto onde predomina o homem, ali se fazem presente as suas manifestações morais, poucas vezes salutares. Mas, se não creio em Deus e considero toda essa gente os psicopatas perigosos, não crer em Deus é mal para o senhor, uma vez que não aceita uma realidade, tal não lhe modifica a estrutura. Quanto à consideração final, se não me engano, até há pouco os partidários da escola fisiológica, os médicos, agrediam rudemente os profitentes da psicologia, das escolas psicológicas, Não vão longe os dias em que Pasteur, Broca, Huggins, Jackson e outros eram tidos como loucos, inclusive o eminente Pinel. Sábios e cientistas de todas as épocas não se puderam libertar da alcunha, pois é muito mais fácil atacar o que se ignora do que estudá-los, azucrinar os trabalhadores do que fazer-lhes as tarefas, perseguir os idealistas do que erguer-se do comodismo a fim de ultrapassá-los. Não, o doutor, com sua licença, não está bem informado. As caóticas opiniões que lhe chegaram são defeituosas, resultado do preconceito e da má vontade. Com a permissão do Dr. Gilvan, estou autorizado a frequentar-lhe aquele lar para observações. Muito obrigado, sou-lhe reconhecido. Estou satisfeito com o meu modo de encarar a vida e os fatos. Encerremos esta entrevista que se alonga. Por favor, reserve as suas opiniões para si mesma e não se aproxime da jovem Esther. Não é boa medida? Perfeitamente, doutor. Posso retirar-me? À vontade. Rosângela afastou-se e o médico diretor, surpreso com o que ouvira, mergulhou em graves meditações. Afinal, eram lógicas as palavras da jovem e pontificadas por muita vivacidade. Dava a impressão de possuir cultura. As forças do bem venciam o tentame e o rio da misericórdia divina conduzia o seu curso na direção da subjugada. E assim terminamos o capítulo 7º e vamos iniciar o capítulo 8º. Porque como os textos são curtos, a gente consegue ler 2 capítulos por noite. Intervenção superior. E agora é o capítulo 5º, item 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, essa parte da introdução. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? O meio há infalível, a fé, o apelo ao céu. Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. E a gente vê como o Evangelho segundo o Espiritismo é importante, Porque essa resposta deixa muito claro que nós somos capazes de vencer todos os males através da fé. E a fé não é somente acreditar, a fé é buscar o contato, a sintonia com Deus, seja através da natureza, através de Jesus, através dos bons espíritos, cada um vai buscar o seu caminho. Mas é muito importante
que olhemos, por exemplo, para as estrelas e consigamos perceber o quão pequeno nós somos e quão grande é o Criador. Essa é a, eu acho que é o primeiro passo que nós temos que dar. É olhar e ver como nós somos ainda minúsculos, como somos seres com problemas, dificuldades e que necessitamos desse Deus. Por isso, precisamos o tempo inteiro elevar os nossos pensamentos a Deus e pedir proteção. Vamos lá, vamos começar então a leitura do capítulo 8. Embora o retraimento forçado a que se impuseram o coronel e a senhora Santa Maria, algumas vezes sentiam-se obrigados a quebrar tal isolamento, por impositivos superiores de que não se podiam furtar. O sorriso não lhes aflorava aos lábios e, ressequidos interiormente, conservavam estranha quão injustificável mágoa contra a sociedade, a vida, a divindade. E é assim que nós agimos, né? Geralmente nós terceirizamos. Quando temos problemas, a culpa é da sociedade, a culpa é da vida, a culpa é de Deus, a culpa é do meu pai, a culpa é do meu filho, é da minha mãe. A gente sempre terceiriza. Consideravam-se dilapidados nos bens da existência e, face à impossibilidade do esforço, com que muitos supõem aliviar-se, descarregando os instintos e paixões insanos, recolheram-se ao ostracismo, à mudez. Concomitantemente, os cônjuges distanciavam-se a pouco e pouco um do outro, não mais encontrando estímulos na convivência doméstica. Certo é que se transferiram a responsabilidade pelo insucesso psíquico da filha, que supunham vítima inerme dos caprichosos genes e cromossomos portadores da inarmonia mental que nela eclodira pelo acaso infeliz. Então, infelizmente, o casal, com toda essa dor, estava se afastando, estava cada vez mais preso dentro de casa, com aquela tristeza absoluta, né? Celebrava-se, então, expressiva comemoração da República, evocando-se na Semana da Pátria o Dia da Independência, no qual o país se liberara do jugo ancestral, a fim de atender à sua destinação histórica. Dentre as celebrações em pauta, foi programado um banquete reunindo os heróis da última guerra, em requintado clube social. A recepção, em traje a rigor, objetivava também maior intercâmbio entre velhos amigos, muitos dos quais, fruindo o justo prêmio da reforma, foram trasladados para a reserva. Desse modo, foi impossível evadirem-se ao compromisso relevante. No dia aprazado, o coronel despertou mais indisposto do que habitualmente nos meses derradeiros. Fora cometido reiteradas vezes durante a noite por singular pesadelo, do qual despertava estafado, sôfrego para novamente recair no mesmo dédalo onírico em que se faziam personagens de articulações nefandas e crimes inumanos. Experimentava a sensação de mergulhar em cenário sombrio e macabro por alguns momentos, recobrando a custo a lucidez para se repetir a infame sortida aos mesmos sítios e sofrer asfixia, náuseas, horror. Quem nunca passou por isso, né? Ter aquele sonho horroroso, aí você volta a dormir, volta a sonhar, né? Eram lugares lôbregos, via-se agitado, caminhando sobre lajedos irregulares, enquanto maquinava a sórdida vindita. Respirava ódio. A estranha personagem que via e sabia ser ele próprio, envergava a sotaina negra, né, aquela batina negra, que lhe atrapalhava o passo, obrigando-o a erguê-lo a fim de saltar os esgotos abertos, exalando putrefação nas roelas mergulhadas em sombras. A agitação do sacerdote agitava-o. Repentinamente sentia-se em presídio, subterrâneo, úmido, com vasa fétida a escorrer, onde alguns homens e mulheres sofriam um ritual nefando de torturas covardes, irracionais. Seus corpos, alquebrados, alguns partidos com fraturas expostas em feridas pútridas, tudo resultado da roda infame, blasfemavam. Então parecia muito aí que ele estava na época da Inquisição, né? Ele devia ser algum religioso da Igreja Católica na época da Inquisição, porque a roda era um objeto de tortura, né, da Inquisição. Algumas mulheres desvairadas altercavam misturadas aos despojos orgânicos. À sua chegada, recuavam em rictos e esgares superlativos, enunciando seu nome entre exclamações injuriosas, detestáveis, enquanto se referiam também a outra pessoa, sua comparsa, de que se diziam vítimas. A visão tormentosa modificava-o. De inopino,
Não suportando o sonho macabro, logrou desalgemar-se do torpor que o vencia, levantando-se banhado por auge dos suores. Não retornou ao leito. Todo dia foi-lhe desagradável. Não esquecia as cenas truanescas, os rostos congestionados, uns pelo ódio, patibulares outros sem expressão, o mesmo após o almoço, tentando a cesta. Não conseguiu o repouso que lhe fazia falta. A noite cálida e estrelada parecia uma taça emborcada cheia de brilhantes ornando a cidade, colorida e luminosa. A partir dos 21 horas, os convidados deram entrada na sala de recepção do clube, e os júbilos espocavam em todos os semblantes. Canapés e aperitivos entretinham os convidados enquanto aguardavam a lauta refeição. O coronel Constâncio reviu amigos queridos, recordou emoções esquecidas, no entanto vivas, e por momentos olvidou as amargas desditas que o exulceravam. Companheiros de armas, colegas de escola, formavam um préstito de alegrias que o revigoravam. De surpresa em surpresa, defrontou-se com um antigo e dileto amigo, que servia a pátria no exterior e agora se encontrava no retorno. A efusão dos abraços e sorrisos passaram as recordações quando o coronel Epaminondas Sobreira indagou interessado. Não voltei a ter notícias de Esther. Como passa desde aquele dorido incidente? Sem esperanças, retrucou o antigo cabo de guerra, empalidecendo e emudecendo os olhos. Minha desventura, minha desventurada filha está louca, irrecuperável, sobrevivendo por milagre, pois sequer não teve ainda o lenitivo da morte. Que triste, né? Perdoe-me, justificou o amigo. Sei quanto deve dilacerar-lhe a alma. Eu lá estava naquela noite. São anos de lágrimas, suores e intranquilidade. Segurando o braço do interlocutor, propôs emocionado. Sentemos-nos no jardim à distância. Estou muito emotivo desde aquele dia. O coronel Epaminondas sentiu o contato da mão gelada e o leve tremor que sacudiu o amigo sofredor. Não falemos sobre isso, sugeriu o delicado. Eu sei o quão lhe é mortificante. De fato, redarguiu o outro. No entanto, eu, que tenho preferido o cárcere do silêncio durante todo esse tempo infinito transcorrido, sinto-me que fará bem falar com você. Em Caramanchão, próximo à piscina, que refletia a noite coruscante, o sofrido genitor descerrou os painéis mais íntimos do coração, duramente lanhado. Seus sonhos destroçados e suas esperanças desfeitas, e o amor à filha. Sabê-la transformada num animal irreconhecível e aprisionada em camisa de força, a fim de diminuir-lhe a fúria. Oh, tudo isso constituía carga superlativa à sua devoção paterna. À medida, porém, que exteriorizava a profunda agonia ao amigo atento que participava do drama, comovido, teve a impressão de que o desoprimia o peito, a alma, como se desarticulasse anéis constritores que o despedaçavam por dentro. Você tem orado? Inquiriu o ouvinte. A oração produz milagres de renovação e paz, modificando paisagens sombrias e fortalecendo o homem. Eu vou ler de novo porque isso é muito importante para a gente, hein? Você tem orado? Inquiriu o ouvinte. A oração produz milagres de renovação e paz, modificando paisagens sombrias e fortalecendo o homem. Não, não mais tenho orado, retorquiu quase irado, traindo a revolta em que se descambara. Perdi a fé. A princípio tentei iludir-me, rogando a Deus, aos santos, recorrendo à igreja, tudo inútil. Hoje eu sou um anal, sem leme, sem destino, à deriva. Pranto copioso jorrava-lhe pela face, fortemente assinalada pela fúria do desespero, sem refrigério. Mas a função da prece, elucidou sensibilizado, não é somente o de requerimento, petição, não é só a gente ficar pedindo. Também lenitivo, renovação. Nem sempre traz o objetivo de atenuar a dor, mas compreendê-la, consequentemente, lenindo a alma. Além disso, é veículo interfôneo para a comunhão com Deus. Gostaria de conversar demoradamente com você. Poderia receber-me ou visitar-me? Quando? Infelizmente, explicou titubeante, não mais tenho um lar para oferecê-lo aos amigos. Quero dizer, o apartamento é o mesmo, porém triste, sem vida. Não saímos, minha esposa e eu. Faço questão, interrompeu-o com uma leve palmada no ombro, que você e Margarida venham jantar conosco no próximo sábado.
Sábado, informalmente, como dois amigos, dois irmãos. Mercedes, a quem comunicarei logo, agora ficará exultante. Creio que sabe como nos são queridos. Você e a esposa continuam residindo na mesma casa no Leblon. Estamos a sós, os filhos já casados. Beatriz está em França com o esposo e Jorge em São Paulo. Sou avô de dois anjos celestes, sabia? Combinado, aguardá-lo-emos às 20 horas. O coronel Santa Maria fitou o companheiro transformado em sirineu e não saberia explicar as emoções, a paz, a súbita satisfação que experimentava. Qual estivesse magnetizado, respondeu maquinalmente sorrindo. Combinado. Unamo-nos aos grupos que já devem procurar-nos. Sim, sim, esquecera-me, apressemo-nos. O braço do coronel Epaminondas, passando pelas costas do colega, apoiava-se ao ombro do outro lado. Eram dois irmãos que se reuniam na família da amizade superior. Adentravam-se pelo salão festivo e perderam-se nas confabulações, brindes e algazarra que a todos empolgavam. Sem poder se explicar o sentimento de renovação que o surpreendera, o pai de Esther retornou ao lar como se estivesse revigorado ante as duras penas que vivia. Também o organismo passara a dar mostras de cansaço, repontando já os sinais do desgaste que o fazia preocupado. Conversou com a esposa, narrando-lhe o bom estado de espírito do colega e quanto lhe fora oportuna a conversação, mais valiosa do que o banquete em si mesmo. Cientificada, a senhora de pronto concordou, nascendo-lhe também agradável pressentimento em torno do futuro reencontro. Ela igualmente dialogara com Dona Mercedes, que se interessara pelo destino da sua filha. A simpática senhora, pesada, balbúrdia, na sala, manteve-se atenta, carinhosamente interessada e repetia: mas nem tudo está perdido. É uma pena tudo isso. Dizia-o com sentimento, como a lamentar a impossibilidade de fazer alguma coisa que considerava importante, porém inconveniente. Prometera-lhe uma visita para colóquio mais amplo e cuidadoso. Prometia examinar o problema com profundidade. E aí a gente já começa a ver que a espiritualidade já está começando a trabalhar para um encontro, para uma solução mais espiritual, né? Foi, portanto, em clima de esperanças felizes que o Santa Maria, na noite acordada, rumaram confiantes na direção da residência dos Sobreiras. A vivenda suntuosa demorava-se cercada de árvores, recuada da rua, em dois pisos. Era agradável na arquitetura e na decoração. Recebidos com carinho, foram introduzidos incontinenti na sala ampla e confortável. Desejo ter o prazer de apresentar-lhe o amigo Joel, disse o anfitrião. É também militar, estando no posto de tenente-coronel. Você o conhece. Sim, concordou o apresentado. Tive a honra de servir com o coronel na Itália. Lembro-me de alguma forma, assentiu. Não pôde, porém, ocultar o enfado que o surpreendeu face ao imprevisto constrangimento que aquela comparência colocaria na conversação que esperava manter. Então ele não estava entendendo por que tinham mais uma pessoa ali, né? Convidei-o especialmente para esta noite, aduziu o colega. Somos amigos, e como eu aguardasse você em acendrado interesse, pensei no bem que a presença do nosso tenente-coronel poderia dispensar-nos a todos. Sim, sem dúvida, quase resmungou. O semblante fez-se-lhe sombrio, ante o receio de que o tema sobre a filha e sua enfermidade passasse à participação de estranhos. Esforçou-se para manter-se delicado e a palestra se generalizou sem maior importância. A refeição, simples e saborosa, transcorreu agradável. Desculpa. O tenente-coronel era viúvo há poucos meses, embora mantivesse um semblante jovial, desanuviado. Jovem de 40 anos, era de compleição bem proporcionada, destacando-se nele as marcas do atleta, possuidor de olhos brilhantes que fulguravam na face, dando-lhe máscula beleza. Tranquilo, sua voz agradava, sem afetação e pelo comedimento de que lhe fazia possuidor. Concluído o jantar, a senhora Mercedes convidou os visitantes à varanda confortável, onde seria servido o café. Descontraídos, a conversa girou por assuntos de somenos importância. Soprava uma aragem fresca, levemente perfumada, provinda do jardim, adentrando-se em ondas contínuas, suaves. Alguma nova sobre Esther? Indagou o coronel Sobreira. Desde o nosso reencontro, tenho na mente e na oração. A falta de convivência entre nós por circunstâncias superiores, não me facultou informá-lo de que hoje, ou melhor, há já alguns anos, sou homem de fé. Olha, vai começar, hein?
As experiências concederam-me ampla visão do mundo, além da esfera física, levando-me a entesourar valores extraordinários com que se harmonizou o meu ser, antes em duradoura agonia. À sua semelhança, conheci de perto a Duana que descamba na loucura, e não fosse a misericórdia divina, teria sucumbido. Mercedes e eu provamos o pão ázimo do sofrimento, preparado com as lágrimas salgadas do desconforto. Fez uma pausa, ensejando-se melhor coordenação de ideias, e simultaneamente observou as reações dos ouvintes. O matrimônio, o casal Santa Maria o chorava discretamente. A senhora Mercedes Gentil acarinhava a amiga, vergada de peso do martírio. De imediato prosseguiu o narrador. Vocês ignoram que o nosso filho Giorgio, há 4 anos atrás, foi vítima de sórdida obsessão, tendo sido face à minha ignorância, então internado para penoso tratamento? Inesperadamente, ele que era jovem, jovial e transudava a alegria de viver, tornou-se arredio, amargurado, sombrio. Tentamos arrancá-lo do mutismo a que se entregava, usando todas as possibilidades sem qualquer resultado. Noivo abandonou Lucília, sem explicações, e frequentando o período da conclusão do curso de Direito, deixou os estudos. Parecia temer o contato, a presença de outras pessoas. Retraiu-se a tal ponto que os necessários tratos de alimentação e higiene passaram a ser negligenciados para o nosso desgosto superlativo. Foi nesse Comemos que o Dr. Ernesto Vale, seu psiquiatra, sugeriu-nos interná-lo, a fim de que fosse submetido a rigorosa assistência especializada. Vocês imaginam a nossa indescritível desolação? Submetemo-nos à adaga do sofrimento que nos decepava as esperanças e sorrisos. Estávamos a sucumbir quando o nosso Joel visitou-nos e, face ao nosso abatimento, informado das razões, prontificou-se a ajudar-nos. Ouvindo antes as alvíceras que surgiam, renovamos-nos dando início à nova vida, de que resultou o retorno da alegria a esta casa, transformada então em túmulo que sepultava angústias acerbas. Por isso, convidamo-lo a estar conosco nesta noite, quando os recebemos com imenso carinho, Margarida e você. Tinha os olhos brilhantes pelas lágrimas. É psiquiatra o nosso tenente-coronel? Interrogou o genitor de Estéreo interessado. Não, não é psiquiatra, elucidou o anfitrião. É um homem dotado de sexto sentido, de mediunidade. Talvez pressentindo o rumo do esclarecimento, interpôs-se o coronel Santa Maria. Desculpe-me, no entanto, a minha ignorância. É tal sobre essas questões que me reserva a descrença, a estranhada antipatia a essas coisas. Ouça-me sem prevenção, interrompeu o amigo jovialmente. Não se trata de coisas. A mediunidade é faculdade paranormal, relevante, objeto de estudos dos centros de maior cultura atualmente do globo. Investir contra, por preconceito, é arrematada idiotia, disfarçada em presunção. Vocês nos conhecem demasiado para terem uma opinião sobre o nosso caráter moral. Um homem austero que sempre fui, indiferente e frio às manifestações místicas de qualquer procedência, temperado nos mesmos fornos em que você enrijou as fibras da dignidade. Não me foi fácil mudar conceitos, opiniões, estruturas de fé. Religioso por hábito social, não possuí religiosidade de fato que me confortasse interiormente. Crer por acomodação transformara-se em descrer por convicção. Mas interferiu o contrafeito. Mediunidade não é algo que se vincula à necromancia, espiritismo, candomblé? Sem dúvida, respondeu sem perder a delicadeza. Como a inteligência que está presente nos ideais libertadores, também se manifesta nos lúridos conciliábulos dos campos de concentração. A mediunidade é, digamos, uma via de acesso. Por ela transitam os que viveram na Terra, consoante as concessões de quem a governa. Todavia, voltou a interromper. Os que viveram na Terra estão mortos, aniquilados, e essas práticas do Espiritismo são-me detestáveis. Equívoco da sua parte, meu amigo. Também eu assim pensava. A realidade é bem outra. Por favor, Constâncio, interveio a esposa. Ouçamos sem prevenção. Você crê que Epaminondas se permitiria crença ou atitude que lhe desabonasse a dignidade? A pergunta oportuna soou como uma reprimenda. O ar saturava-se de vibrações superiores, magnetizado por espíritos felizes que se faziam inspiradores e condutores daquele encontro relevante.
Agradecendo a referência sobre o que lhe fizera a dama, o coronel Epaminondas justificou. Bem sei que tudo isto lhe parece estranho. Não poderia ser de outra forma. Conosco ocorreu o mesmo. Somos seres atrasados, fundamente marcados pela vaidade, a que nos aferramos, supervalorizando-nos e, em consequência, tombando vitimados pela própria imprevidência. O espiritismo, que é a intolerância dos clérigos e cientistas do passado muito ociosos da própria prosápia, taxou de doutrina satânica e fábrica de loucos, respectivamente, ultrapassou a previsão maldosa dos seus detratores. Convenhamos que muitos homens ilustres, como religiosos honestos e pesquisadores conscientes, estudaram-no, investigaram-no experimentalmente, a saciedade, concluindo pela legitimidade dos fatos observados e pela excelência dos seus postulados. Todos quantos os combatem jamais o estudaram ou conheceram suas múltiplas facetas, quer no campo científico, filosófico ou religioso. Guerreiam-no pela empáfia de que se revestem e pela preguiça de que se atualizaram. São os tradicionais inimigos do progresso, das ideias novas. Fazem-no como você hoje e eu ontem, mal informados, que nos fechamos e abjuramos o que desconhecemos, apertados na constrição das vaidades feridas. Todavia, esta é uma discussão ético-filosófica de largo porte, que não se coaduna com a premência de tempo do momento. Fornecer-lhe-eis literatura especializada sobre o assunto, especialmente a que responde pelas suas bases doutrinárias. Allan Kardec, Leon Denis, Ernesto Bozano. Sorriu, descarregando a ligeira tensão que sobrepairava no ambiente. O importante, deu curso às elucidações, é que através da mediunidade do nosso caro colega de farda, o Jorge recobrou a saúde. E não seria o tratamento, solicitou esclarecimentos o coronel Santamaria, a que ele estava sendo submetido a causa da recuperação da sua saúde? Sim, não poderia sê-lo? Também indagou Dona Margarida. Poderia ter sido, explicou. A princípio, quedei-me em dúvida no primeiro instante. Nossa família jamais se envolvera antes com qualquer prática mediúnica, qual ocorre com vocês. Todavia, George e Esther, o que atesta que não é espiritismo a causa da loucura deles. Antes, não digo que seja a causa, argumentou, mas uma causa. Bem, como outro fator qualquer de ordem social, emocional, comunitária, religiosa, além daquelas de procedência orgânica. Porém, como as causas estão presentes em quase todos os cometimentos, na condição de fatores predisponentes, uns preponderantes, outros ninguém se atreve a acusá-los, como faz em relação ao espiritismo, não é mesmo? Tem razão. O nosso afeiçoado Joel prosseguiu em contato com os espíritos, que o assistem e amparam no ministério da caridade a que se afervora. Dedicado, soube que a loucura de Giorgio tinha procedência numa obsessão de natureza espiritual, graças a razões pregressas do seu e dos nossos espíritos. Explicou-nos o mecanismo da justiça divina, através da reencarnação, de forma lógica e irrefutável, propondo-se levar-nos a participar de algumas sessões mediúnicas especializadas, onde a venda nos caiu dos olhos, ensejando-lhes sublime estrada de Damasco. Desde o primeiro tentame, a melhora do filho fez-se imediata. Passamos a ser espiritualmente informados do quanto com ele ocorria, até o momento do encontro com seu perseguidor, que nos sensibilizou mediante a narração dos seus padecimentos. Não foi fácil. Nada é fácil. Todo e qualquer empreendimento é sempre complexo, mesmo quando conhecido pela sua simplicidade, particularmente aquele que diz respeito à vida, à alma reencarnada. Na interrupção que se fizera natural, podia-se sentir o concentrado interesse dos convidados, ouvindo religiosa comovidamente. Mãos e mentes vigorosas aplicavam passes nos circunstantes, dilatando o entendimento, a percepção dos neófitos na palpitante questão, libertando-os também dos fluidos e miasmas perniciosos que os envenenavam, turbando-lhes o discernimento. 2, 3 semanas transcorridas, ratificou, nosso filho estava curado, voltava ao lar, tranquilo e diligente, quanto antes, assim prosseguindo até hoje. Ora, desejávamos a sua e a permissão da Margarida para examinarmos mediunicamente o problema da Esther.
Depois de amanhã é dia de sessão na sociedade que frequentamos, e a oportunidade parece-nos lisonjeira. Em processos que tais, o tempo é muito importante, a fim de evitar-se que surjam difíceis condicionamentos no paciente, moléstias e complicadas lesões. Dar-lhe-emos notícias detalhadas e consertaremos atitudes, programas. Concordo de minha parte, apressou-se a senhora, sem pestanejar. Até há pouco, acrescentou o coronel Santamaria, preteria louca a medida com essas. Diante da sua argumentação, da confiança que nos identifica, não há como discordar, embora o estranho que tudo isso me parece. É perfeitamente lógico e você não poderia ter outra reação. O tenente-coronel tudo escutava em silêncio, com modéstia surpreendente. O senhor está viúvo há pouco, indagou-lhe o visitante, e parece-me tranquilo, confortado. A morte é-me tão desagradável, para não dizer cruel. O senhor, sendo jovem, não se rebelou? Não, redarguiu o médium com simplicidade. Minha Isabel, como eu, militava nas hostes espíritas. Sinto-lhe a falta física no lar, não a ausência total, porquanto estava viva. Estando viva, comunicamo-nos, vez que outra, inteirando a consciente da imortalidade. Preparo-me para o encontro definitivo mais tarde. Como não há morte, a problemática se constitui apenas de tempo e fé. O tempo reunir-nos-á e a fé ajudar-nos-á a vencê-lo. Que bela doutrina! Exclamou Dona Margarida. Como se pode ter um conceito desse ante o terrível flagelo da morte? Pela certeza, disse a senhora Mercedes, incondicional da sobrevivência. Nós que somos mães não conseguimos sustentar a esperança quando falecem todos os recursos graças ao amor? O mesmo amor que não desaparece nem se desarticula ante a injunção da orgânica é a fonte geradora dessa tranquilidade adquirida mediante os fatos do intercâmbio espiritual de todo dia. Gostaríamos, já que estamos concordes, propôs o coronel Sobreira, que orássemos, realizando a primeira rogativa em prol de Esther, mediante a terapêutica espírita. Como todos aquecessem, o anfitrião desatou superior emotividade e orou de forma surpreendente, em perfeita sintonia com as entidades presentes. Concluída a prece, um silêncio se abateu sobre o grupo e Joel, com o semblante visivelmente transfigurado, transmitiu significativa mensagem de conforto e esperança ante a natural, a aguda curiosidade dos Santamarias. A oportunidade fora excepcional. As despedidas, reconhecidos os pais de Esther com raciocínios variados, partiram, aguardando o futuro, enquanto a escumilha da noite piscava estrelas no alto à distância. E semana que vem, capítulo 9, Socorros Oportunos. Que belo capítulo, hein? Que conversa interessante que esses dois casais e mais esse tenente-coronel tiveram de esclarecimento, né? Quantas pessoas lendo esse livro realmente não começaram a entender o papel tão sério do espiritismo, porque às vezes tanto preconceito existe em torno dessa religião tão nobre, e nesse momento a gente consegue perceber o cuidado do Manuel Filomeno de Miranda, através também da grande mediunidade de Valdo Franco, de passar com tanto carinho e tanto conhecimento o que é a doutrina espírita. Então, nesse momento, vamos fazer a nossa prece final de agradecimento, porque saímos muito maiores hoje, depois da leitura desse capítulo, e muito mais espíritas. Fazer a nossa prece. Então, como de costume, vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus e vamos lembrar da quantidade de amigos da espiritualidade que todos nós possuímos. Todos nós cultivamos através dos milênios e milênios das nossas existências corporais e existências também no plano extrafísico. Quantas famílias, quantos pais, quantas mães, quantos filhos, quantas avós queridas. São tantas pessoas que nos amam, que nos querem bem. É claro que possuímos também desafetos, mas hoje não vamos pensar neles. Vamos pensar nesses corações que batem em sintonia com os nossos corações, aqueles que se preocupam com as nossas existências, aqueles que choram quando estamos tristes, aqueles que sorriem quando vencemos na vida.
E é por isso que aqui estamos, buscando a sintonia com esses nobres amigos da espiritualidade, buscando contato mental. Eles não vão falar e vamos ouvir, assim como ouvimos as vozes físicas, mas eles possuem a capacidade de entrar nos nossos pensamentos de maneira muito tranquila, muito sutil, sem ultrapassar e ferir o nosso livre-arbítrio, mas aconselhando, inspirando, oferecendo o suporte necessário para as nossas decisões, que são nossas, mas sempre inspiradas por Jesus, o nosso mestre e amigo de todas as horas. Querido amigo Jesus, graças te damos, Senhor, por possuirmos tanto conhecimento, por termos tantas dádivas através da leitura edificante e principalmente, Senhor, através dos exemplos que há 2000 anos você e toda a sua família nos legou. Todos os seus discípulos, apóstolos, todos os trabalhadores da última hora que nos influenciam diretamente nas nossas existências. Só temos o que agradecer. E hoje, Senhor, dentro desse pensamento de gratidão, dessa energia que nos acolhe, que nos aquece a alma, elevamos os nossos pensamentos a Deus Pai e dizemos: obrigado, Senhor, muito obrigado por estarmos neste momento das nossas existências, encarnados, juntos uns dos outros, buscando ajuda, oferecendo ajuda e recebendo sempre do alto o que necessitamos. Fica conosco, Mestre, nos abençoando, amparando, e tudo o que estivermos recebendo, aqueles que não te conhecem, principalmente aqueles que te negam, possam receber em dobro. Assim seja, Senhor. Muito obrigado, pessoal. Agradeço de coração a presença de todos vocês e que possamos realmente compreender a importância da fé que move montanhas e transforma as nossas existências. Fiquemos com Jesus, fiquemos com Maria e, acima de tudo, fiquemos com Deus Pai. E até semana que vem, se Deus quiser, pessoal. Boa noite a todos.